Lucas capítulo 10. Está escrito assim: depois disto chamou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante de si, de dois em dois, a todos os lugares e cidades aonde ele havia de ir. E disse-lhe: grande é em verdade a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Fale conosco, Senhor, maravilhosamente, graciosamente e poderosamente. Abra os nossos corações para que recebamos a Tua palavra, nos dê entendimento para compreendermos a Tua palavra e nos forneça fé para crermos que esta é a Tua palavra para esta noite. Sendo assim, eu te peço que o Senhor trabalhe em nós, através de nós, por nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Queira estar sentados, meus irmãos. Nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido para os leitores das Escrituras. Esse texto nos fala do momento em que Jesus chama e envia mais outros discípulos, no número de 70, para fazer uma grande obra. Como nós estamos nesta noite celebrando a Deus e em um culto de conscientização missionária, precisamos também, à luz das Escrituras, entender alguns aspectos da nossa chamada como igreja. Quando eu penso a respeito do chamado ou da vocação, porque chamado na Bíblia vem da mesma palavra, kalel, chamado, vocacionado, comissionado. E quando a gente começa a pensar a respeito do chamado de cada um como igreja, precisamos primeiro entender que nós temos um primeiro tipo de vocação ou de chamado, que é chamado vocação redentora. Aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e versículos 5 e 6. Quando Deus nos escolheu na eternidade, não foi eu que decidi me entregar a Ele, mas na eternidade Ele me escolheu para ser servo dEle. O segundo tipo de chamado ou de vocação é chamado vocação evangélica. É quando aqueles que Deus os chamou para a luz, agora Deus capacita-os, Deus potencializa as suas habilidades e os instrui para fazer alguma coisa para o reino de Deus. E isto é apresentado de forma muito clara quando Pedro escreve a sua primeira epístola, no capítulo de número 2, a partir do versículo 9, quando ele fala dos privilégios da igreja. Quais são eles? Primeiro ele diz: olha, nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Mas depois ele fala da responsabilidade da igreja, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui é a nossa vocação evangélica. Mas olhando a respeito da vocação da igreja, do ser igreja, de como se portar como igreja, precisamos entender que, primeiro, a nossa vocação, ela é pessoal. Por que que a vocação é pessoal? Simples, porque Deus chama pessoas. Deus não chama os anjos, Deus não chama arcanjos, Deus não chama querubins, Deus não chama serafins, Deus chama pessoas para a sua obra. Quando eu entendo isso, que esse Deus soberano chama pessoas para as suas obras, eu preciso entender aquilo que o salmista escreveu no Salmo de número 103, versículo de número 14, ele diz: ora, Ele conhece a minha estrutura e Ele lembra que eu sou pó. Significa que o Deus que me chamou, Ele conhece a minha estrutura e Ele sabe que eu sou pó. Isso significa
que eu não posso me esquivar da minha chamada por causa das minhas limitações. Por quê? Porque aquele que me chamou conhece a minha estrutura e ele lembra que eu sou pó. Isso significa que Deus sabe quantos passos certos você dará, mas Deus também sabe quantos passos errados você também dará. Deus sabe quantas vezes você vai chegar aqui na igreja adorando a Deus, mas Deus também sabe quantos dias você vai entrar aqui e não vai ter força para abrir a boca para glorificar. Mas mesmo Deus, sabendo de todas estas coisas, resolveu nos chamar para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado é pessoal, e é interessante que quando eu entendo que o chamado é pessoal, que Deus chama pessoas limitadas, fragilizadas, pessoas pequenas, pessoas fracas, porém estas pessoas são inteiramente dependentes da graça, da misericórdia, do favor desse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente entende que Deus chama pessoas, essas pessoas com diversos comportamentos, vários comportamentos, cada um reage de uma forma, cada um se comporta de uma forma, e Deus chama essas pessoas. Pensar sobre isso é maravilhoso, é incrível, é sensacional. Eu costumo dizer que eu Santiago, jamais me chamaria para a obra de Deus. Eu não teria coragem disso. Por quê? Pense comigo, por favor. Imagine, por favor, uma pessoa tímida. Imagine. Multiplique esta pessoa por 15. É esse que está falando com vocês aqui. A minha esposa diz que eu atendo o telefone já querendo desligar. E é verdade mesmo. Eu estava pregando em Bom Jesus de Goiás. Quando terminou a pregação, o pastor nos levou a um lugar para jantarmos. Estávamos sentados à mesa, a minha esposa, acho que de propósito, falou ao meu ouvido: você poderia levantar e pegar alguma coisa na outra mesa? E eu disse: não faz isso comigo, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui quietinho. Quantas vezes já cheguei a algumas repartições, estava cheio de pessoas, me sentei a uma poltrona e depois percebi que estava com sede. Porém, o bebedouro ficava do outro lado, tinha que passar entre aquelas pessoas. Eu disse: eu fico com sede, mas eu não vou. Agora Deus pega uma pessoa tímida desta forma, coloca diante do público e diz: pregues a minha palavra. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, alguém que está dando desculpinha para Deus, mas não sei falar, não sei como agir, sou tímido demais. Deus conhece a tua estrutura e sabe que tu é pó, e vai usar você da forma que você é, do jeito que você é, para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele, pois a ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor para todos sempre. O chamado é pessoal. Segunda característica do nosso chamado como igreja: primeiro, ele é pessoal, ele chama pessoas do jeito que essas pessoas são. Segundo, esse chamado nosso para a igreja é irresistível, e isso não é doutrina calvinista, isso é bíblico. Quando Deus chama alguém, é esse alguém que vai, ou vai feliz ou triste, mas é esse que vai. Por quê? Porque Deus não erra nas suas escolhas. Mas talvez você está sentado no seu banco e está dizendo: Santiago, acho que agora você forçou. Porque aonde fica o meu livre-arbítrio nesse contexto de chamado? Aonde está a minha vontade própria? Então, para você que crê nessa questão de livre-arbítrio dentro do aprisco, eu lhe pergunto: aonde está o livre-arbítrio no livro de Jonas? Aonde está Deus respeitando o não de Jonas? Aonde está Deus concordando com a fuga de Jonas? Jonas disse: recebe a palavra de Deus, vai para Nínive. E Jonas disse: vou nada, eu vou é para Tarsis, eu tenho dinheiro. Mas o fato de Jonas ter dinheiro não significa que Jonas é dono do destino. Deus controla todas as coisas.
Jonas desce para Jope, compra uma passagem, desce para o navio, desce para o porão e disse: pronto, está tudo tranquilo. E Deus no céu está dizendo: Jonas, daqui a pouco eu vou mostrar para você quem é que manda no pedaço, Jonas. Ou tu vai por cima, ou tu vai por baixo, ou você vai alegre, ou você vai triste, ou você vai cantando, ou você vai gemendo. Jonas, o chamado é irresistível. E quando a gente faz uma leitura do livro de Jonas, a gente percebe algumas coisas que são sensacionais. O livro de Jonas começa com a seguinte expressão: e veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta e vai pregar. Jonas disse: não vou, quem manda sou eu. Quando Jonas fala isso, aí o texto bíblico diz, continua a história de Jonas, diz: e o Senhor enviou um grande peixe. Irmão, entenda algo, por favor. É muito perigoso quando Deus deixa de falar conosco através da sua palavra e começa a falar conosco através das circunstâncias da vida. Não é mais a palavra de Deus que vai atrás de Jonas. Quem vai atrás de Jonas agora é uma tempestade e um grande peixe. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a graça de Deus também se revela nas grandes tempestades da vida. Aquela tempestade não é para destruir Jonas, aquela tempestade não é para matar Jonas, aquela tempestade não é para arruinar a história de Jonas, aquela tempestade é para trazer Jonas de volta para o centro da vontade de Deus. Eu preciso falar algo para alguém que me ouve aqui nesta noite. Deus ainda tem peixe grande, Deus ainda tem peixe grande, Deus ainda tem peixe grande. E se eu fosse você nesta noite, eu abri o coração de Deus, eu me entrego à vocação, eu me entrego ao chamado. Eu não vou dar mais nenhuma desculpinha para Deus, porque o chamado é irresistível. Deus chamou você e não adianta dar desculpinha. É interessante quando a gente estuda o livro de Josué, na verdade Jeremias. Jeremias não quer ser profeta, ele estuda para ser sacerdote. E quando ele está com aproximadamente 25 anos, Deus fala: olha, você vai profetizar. É por isso que ele fala: eu não sei falar porque sou como uma criança, não sei me portar como profeta, eu sei me portar como sacerdote. E Deus disse: olha, eu vou colocar as minhas palavras dentro da tua boca e tu vai profetizar. E tem uma coisa, eu já te apresentei às nações como profeta. Olha que legal, profeta internacional. E Jeremias disse: pronto, todo mundo vai me respeitar, todo mundo vai andar comigo e vai ser legal. Só que o ministério profético de Jeremias é terrível. Primeiro, ele não tem apoio dos sacerdotes. Segundo, ele não tem apoio do rei. Terceiro, ele não tem apoio da família. E Jeremias desenvolve o seu chamado debaixo de perseguição, de afronta. E quando chega no capítulo 20, Jeremias ele fala assim: olha, tu me iludiste, iludido eu fiquei. Tu foste mais forte do que eu. Ele está dizendo: eu não queria profetizar, mas o Senhor me arrastou para o ministério. Só que tem uma coisa: eu não profetizo mais, porque eu estou servindo de zombaria para as pessoas aí. Eu não falo mais em teu nome, não profetizo. Não tem aquele que diz: eu vou lá, mas agora, pastor, esse ano eu vou cuidar das minha família, eu não quero nenhum cargo. Esse ano, pastor, é o último ano que eu trabalho. O ano que vem eu quero ficar assim, eu vou dizimar, vou ofertar, mas eu vou ficar sentadinho, tá, pastor? E Deus deixa a gente falar. Aí Jeremias disse: enquanto eu me calei, oh aleluia, as tuas palavras fizeram arder os meus ossos. Quem tem chamado queima o coração. Aleluia. Quem Deus chamou, ele sente o coração queimar. Ele não consegue ficar de braços cruzados na igreja e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Está doendo, mas eu vou. Está complicado, mas eu vou. Está difícil, mas eu não largo a cruz. Conte comigo, estou aqui para trabalhar da obra de Deus. O chamado é irresistível. Deus chamou você. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Se você tem uma chance de ser feliz nessa terra, não é sendo quem você quer ser, e nem sendo o que os outros querem que você seja, é sendo aquilo que Deus quer que você seja. É a única chance da gente ser feliz na terra. É certo que esse chamado irresistível, ele gera dor.
E eu me amarro no Salmo 126, versículo 6. O termo começa, aquele, e é um pronome demonstrativo indefinido. Aquele, pode ser qualquer um, que leva, o quê? A preciosa. O precioso não é aquele, o precioso é o que aquele está levando. Aquele que leva a preciosa semente, correndo? Não, andando. E sorrindo? Não, e chorando. O peso da responsabilidade de levar a preciosa semente, sem correria, andando e chorando, vírgula, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A gente chora hoje, porque a gente está no caminho de ida, mas Deus está preparando o caminho da volta. Deus está preparando o caminho da volta. Deus está preparando o caminho da volta, e o caminho da volta é com alegria. Chamada é irresistível. Deus é mais forte do que você. E não adianta dar desculpinha. Uma hora Deus vai te achar. Uma hora Deus vai te achar. E Deus é mais forte do que você. Aleluia. Mas pensamos, por favor, chamada é pessoal, porque Deus chama pessoas diferentes. O chamado é irresistível, porque quando Deus chama, Ele sempre vence. Terceiro, o chamado é intransferível. Aquilo que é para eu fazer, vocês jamais farão. Aquilo que é para vocês fazerem, jamais eu farei. Aquilo que é para o pastor fazer, jamais vocês farão. Aquilo que é para vocês fazerem, jamais o pastor fará. Jamais. Então significa que tem alguém morrendo ao seu lado, e você está esperando que aquele irmão que fala muito em línguas vá lá, quando na verdade é você que Deus vai usar. Porque é você que trabalha com aquela pessoa, é você que faz caminhada com aquela pessoa, é você que vai para a academia com aquela pessoa, é você que estuda com aquela pessoa, é você que convive com aquela pessoa. Então é você que Deus vai usar de forma extraordinária para a glória de Deus. E quando a gente pensa a respeito desse chamado, que ele é intransferível, que a gente não dá conta de passar ele para ninguém, a gente lembra do que o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo número 11, quando ele fala assim: aquele que olha para o vento, ele nunca semeará, aquele que olha para as nuvens, ele nunca cegará. Ele diz: assim como tu não sabe como os ossos do recém-nascido é gerado no ventre daquela que está grávida, tu também não sabe os caminhos de Deus. A ideia do texto é de um semeador que tem semente. A terra está pronta, mas ele fica com a semente assim: e se eu jogar e não vier a chuva? E se eu lançar a semente e não acontecer nada? Aí Deus fala: você não sabe os caminhos de Deus. Lança a semente e não repousa a tua mão à tarde não, porque tu não sabe qual da semente vai prosperar. Continue trabalhando. Lança a semente, trabalha. Lança a semente, trabalha. Porque assim como o semeador não tem domínio sobre a semente ao chegar no solo, nós também não temos domínio quando falamos a palavra. Assim como é Deus que traz a chuva para gerar a vida na semente, assim também é Deus que abre o coração do ímpio quando a gente lança a semente. Você lembra de Atos 16? Paulo está pregando, chegando na Europa, está na beira de um rio, e Paulo está falando a palavra, conversando a palavra de Deus. Tem uma mulher do lado chamada Lídia. Aí a Bíblia diz assim: e Deus abriu o coração de Lídia, para que ela pudesse entender o que Paulo está pregando. É Deus que abre o coração. A gente prega, Deus abre o coração. A gente lança a semente, Deus abre o coração. A gente faz o convite, Deus abre o coração. Deus é que tem o domínio sobre a semente e sobre a terra. Quando nós pensamos a respeito de nós não podemos transferir o chamado. Eu trabalhava em uma empresa, fui transferido para outro departamento. Chegando lá, fiquei sabendo que o rapaz que iria trabalhar comigo tinha raiva de crente, muita raiva de crente, e ia trabalhar só nós dois e naquela sessão. E quando eu cheguei, percebi realmente que ele tinha muita raiva de crente. E eu querendo ter alguma estratégia para pregar para ele, e nada, não dava espaço. Passados-se os dias, descobri que ele era corintiano. Eu disse: a porta se abriu. Chegando um dia pela manhã, ele está conversando sobre futebol. Eu cheguei para ele: você sabia que a Bíblia fala de vocês? E ele ficou curioso: e como assim? Eu disse: e vocês são tão ruins que a Bíblia diz que Paulo tem que fazer 4 cartas, 2 sumiu e 2 foram escritas.
Ele disse: não, então me mostra a Bíblia, está os corintianos. E comecei a ler 1 Coríntios, 2 Coríntios. Toda segunda-feira ele falava: fala mais dos corintianos, fala mais dos corintianos, fala mais dos corintianos. De repente ele começou a falar: estou indo lá na igreja, minha esposa já é crente, já me entreguei a Jesus Cristo. Não tenha medo de abrir a boca, não tenha medo. Deus vai honrar a estratégia que você tomar, Deus vai honrar a palavra que sair da sua boca. Esse chamado que nós temos, ele é intransferível. Aí você pergunta: Santiago, como que se dá o chamado? Nós não podemos padronizá-lo, não tem como colocar dentro de uma caixinha e dizer: Deus chama todos assim. Não. A multiforme graça de Deus nas suas escolhas, no seu chamado. Tem pessoas que Deus fala no íntimo do coração, tem pessoas que ouvem a voz de Deus, tem pessoas que outros serão instrumento de Deus, profético, para chamá-lo para o ministério. Tem pessoas que Deus abre os olhos e eles veem o chamado. É multiforme, nós não podemos colocar dentro de uma caixinha. Porém, uma das maiores missionárias que houve no Brasil, uma mulher chamada Sofia Miller, trabalhou 15 anos nas regiões ribeirinhas do Amazonas. E ela era tão dedicada ao ministério que ela fazia a tradução do Novo Testamento para o dialeto dos índios, à noite, à luz de lampião, dentro de canoa. Depois de 15 anos de trabalho, retornou para a América. O grupo de seminaristas foi entrevistá-la. E o seminarista perguntou assim: Sofia, como que se deu o seu chamado? E ele pensava que ela iria responder assim: um anjo apareceu para mim, um homem de branco. Ela disse: não, meu filho, foi muito simples. Como é que foi? Ela pegou a Bíblia e falou assim: eu li uma ordem na Bíblia e eu resolvi obedecer ela. Para você que Deus não falou usando o profeta, ou vendo o anjo, ou tendo visão, você sabe que a Bíblia diz que você tem que pregar o evangelho, sim ou não? Então Deus está acabando de te chamar, obedeça. Deus vai usar você de forma extraordinária. Deus usará você de forma extraordinária. Quando nós olhamos para o texto bíblico, eu encerro agora, esse texto que nós lemos do chamado desses discípulos e o envio para eles, ensina algumas lições extraordinárias para nós. Vou apenas citar para vocês. Primeiro, Jesus olha para a seara e faz um diagnóstico da seara. E o resultado do diagnóstico de Jesus é o seguinte: a demanda é muito grande para a quantidade de trabalhadores. Jesus faz o diagnóstico e diz: são poucos aqueles que realmente se doam para a vocação. São poucos aqueles que realmente dobram as mangas da camisa e se entregam. Jesus reconhece que a seara é grande e os trabalhadores é poucos. Me parece, a percepção do texto é que os discípulos, ao ouvirem isso, se entristecem. E ao entristecer, Jesus dá a saída. E ele fala: rogai, orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. E a segunda lição do texto que a gente entende é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade da igreja. A igreja ora, Deus levanta pessoas. A igreja ora, Deus separa pessoas. A igreja ora, Deus envia pessoas. A igreja ora, Deus capacita pessoas. A igreja ora, o Espírito Santo enche pessoas. Isso lembra-no de Atos, capítulo de número 13. Atos 13 diz que a igreja estava orando e jejuando. Falou o Espírito Santo: separai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai orar e Deus vai levantar pessoas. A gente vai orar, Deus vai capacitar pessoas. A gente vai orar, Deus vai usar pessoas. A gente vai orar, Deus vai dar poder para as pessoas. A gente vai orar, Deus vai usar as pessoas. A gente vai orar, o Espírito Santo vai aquecer o coração daquele que está frio. Por quê? A soberania de Deus não anula a responsabilidade da igreja. Mas o texto bíblico nos ensina algo sensacional ainda. O texto diz assim: e eu vos envio de 2 em 2. Então significa que na missão da igreja não há espaço para individualismo. Ninguém aqui é o melhor, ninguém prega melhor, ninguém ensina melhor, ninguém canta melhor. Não há espaço para individualismo. Todos nós fazemos a obra de Deus, cada um com as suas habilidades, e o nome do Senhor é glorificado. Quarta lição do texto é que o Deus que chama
É o mesmo Deus que capacita quando Ele diz assim: eis que vos dou poder. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te dar poder para você realizar obras extraordinárias para a glória de Deus. Quinta lição do texto, e nós concluímos. O sucesso da missão não pode ser a causa da nossa esperança, ou da nossa alegria, na verdade. O sucesso da missão não pode ser a causa maior do nosso sorriso, da nossa alegria. Imagine comigo, por favor. Permita-me, pastor Abigail, filho, e tomá-lo como exemplo. Imagine, por favor, um obreiro chegasse aqui e falasse assim: pastor, no culto lá que eu fui pregar, pastor, o fogo desceu. Pastor, o povo sapateava no ponteiro, corria, e almas se converteram. E o pastor Abigail falasse assim: meu filho, você não fez nada do que o seu dever. E você não pode se alegrar com isso, não. Talvez esse obreiro não aguentaria ouvir isso. Diz: pastor quer podar meu ministério. Pastor está querendo podar a minha chamada. Vou caçar outro lugar para ir. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, que cruzada maravilhosa, Jesus. Jesus, o senhor acredita que no teu nome os demônios saem? Quando eu coloquei a mão do enfermo, não é que o paralítico andou, Jesus? Jesus olhou para ele e disse: vocês estão alegres por causa disso? Essa é a causa da alegria de vocês? Não se alegre com isso não, rapaz. Isso é o dever de vocês. Parece que o discípulo se entristece. Jesus fala assim: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Por que que a alegria não pode estar nas circunstâncias que vão acontecer no evangelismo, ou na cruzada, ou em alguma coisa? Porque nem sempre terá sucesso na missão. Se a sua alegria estiver baseada na reação daquilo que você desenvolve, você vai ficar oscilando demais. Tem dia que a gente prega que não acontece nada. Tem dia que a pessoa canta e erra o tom. Tem dia que a pessoa vai orar por alguém e não acontece nada. Já pensou se a sua alegria for baseada nisso? Aí Jesus disse: não se baseia nisso não, mas alegrai, porque independente do que aconteça aqui, o seu nome está escrito no livro da vida, e em breve a trombeta tocará. Eu concluo a minha fala nesta noite dizendo: a seara é muito grande, mas Deus ainda tem trabalhadores. Se a gente orar, Deus vai despertar pessoas. Se a gente orar, Deus vai capacitar pessoas. E estas pessoas que serão capacitadas por Deus, eles vão entender que não há espaço para individualismo. E esse Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. E o sucesso, a alegria da nossa alma é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Deus chamou você de forma pessoal, e esse chamado é irresistível. Não adianta você dizer não. Eu quero lhe dizer algo de Deus nessa noite: Deus não respeita os nossos nãos. Se coloque de pé. Um dos maiores missionários que houve na América, um rapaz chamado Jim Elliot. Ele se forma em um seminário e depois que ele se forma naquele seminário, ouve Deus chamar ele para trabalhar com as tribos Auca no Equador. Quando ele vai para lá, ele começa a trabalhar nas tribos Auca e percebe que está muito difícil. Ele escreve uma carta para a igreja na América dizendo assim: olha, qualquer momento a gente pode morrer aqui. Os obreiros da América mandam uma carta de volta dizendo assim: olha, larga tudo e vem para cá. E ele escreve uma carta dizendo assim: olha, não vou largar nada, porque eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Depois de alguns meses ele é morto. Passado anos depois, o filho dele vai para lá. E ao final de tudo, o filho dele escreve a biografia do pai, e ele cita um pensamento do pai. E o pai dizia assim: viva a vida para Deus, mas viva de forma tão intensa, mas tão intensa, que quando chegar o dia de você morrer, você não tenha mais nada o que fazer para Deus, a não ser descansar nos seus braços. Essa tem sido a minha oração. Eu quero viver de forma intensa para Ele. Quando chegar o dia dele me chamar, eu olhar e não ver nenhuma construção inacabada, dizer: posso descansar nos braços do meu Pai. Deus chamou você. Eu quero orar com você neste exato momento. Talvez você chegou aqui nesta noite fragilizado, e até duvidando da sua vocação, do seu chamado, dizendo: não dá mais. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: chamei você de forma pessoal. O meu chamado na sua vida é irresistível. Não adianta você querer fugir de um lado para o outro. Deus é mais forte do que você. E aquilo que é para você fazer, outros não farão, você terá que fazer.
Pai, eu preguei a Tua palavra, somente a Tua palavra, e procurei o máximo ser fiel ao texto bíblico. Mas eu reconheço todas as minhas limitações, por isso eu recorro, por isso eu careço do maravilhoso, do meigo, do querido Espírito Santo, para aplicar as verdades necessárias ao coração daqueles que me ouvem, que estão me ouvindo neste exato momento, ao coração daquele obreiro que chegou aqui cansado, exausto, fadigado, aqueles que chegaram aqui totalmente, ó Deus, querendo desistir da vocação e do chamado, que o Senhor possa nesta noite animá-los para a glória de Deus. Receba no seu coração fogo do Espírito Santo de Deus, que incendeie a sua alma, e você que cruzou os braços possa se despertar nesta noite e dizer: eu preciso trabalhar na obra do Senhor para a glória de Deus.